Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quando iniciei a semana, nem de longe imaginei que teríamos uma semana como tivemos no dia de hoje. Inclusive eu estava aguardando, assim como a Mariane aguarda amanhã o aniversário, eu estava aguardando a celebração do meu dia na segunda-feira. E terminamos a semana então com alguns dados dolorosos que eu queria ler para os irmãos. O terremoto na Turquia e na Síria deixou mais de 28 mil mortos, com estimativa de alcance a 40 mil, com base no número de prédios danificados. São 80 mil recebendo atendimento hospitalar e mais de 1,5 milhão de desabrigados. Essa é a realidade. São muitas as vítimas das fortes chuvas, todo início de ano, principalmente daqueles que residem nas encostas ou bairros mais vulneráveis. Em nosso meio, ao nosso redor, pessoas que estão lutando com algum tipo de enfermidade nas esferas física, emocional, espiritual. Em nossa cidade e região, diariamente nós lemos notícias terríveis da criminalidade tentando a todo custo nos dominar. Ainda por estes dias, um jovem de 16 anos apenas foi pego com uma quantidade exorbitante de droga, foi preso pelas autoridades. No final desse mês, a guerra da Ucrânia e da Rússia completará um ano já, sem perspectiva de término. Além dela, a internet nos ajuda a encontrar outros conflitos, outras tensões que estão acontecendo nesse momento ao redor do globo. Etiópia, Haiti e Iêmen, radicais islâmicos espalhados pela África, conflitos na Síria, em Mianmar. Milhares nesse momento estão sofrendo pela falta de resolução e constante conflito. Nós aqui estamos vivendo, enquanto igreja, a aguda dor do luto. Ou seja, humanamente falando, quando nós olhamos o cenário como um todo, nós estamos rodeados por situações que tendem a nos deixar desesperançados, sem uma perspectiva de melhora. Contudo, nós cremos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, como diz a sua palavra. Por isso eu quero pedir que você abra comigo a palavra do Senhor no Salmo 46, por favor. Salmo 46. Gostaria de pedir que você lesse junto comigo. Todos nós lêssemos o Salmo todo a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nós te louvamos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque na Sua infinita graça o Senhor nos deu acesso às Escrituras. E a gente pode hoje, juntos, enquanto igreja Tua, ler a Tua palavra e sermos edificados assim pelo Senhor. Pedimos ao Senhor que nos abençoe nessa manhã, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Mesmo em momentos de aflição, momentos de conflito ou de desesperança, que são corriqueiros em nossas vidas, o salmista aqui, ele nos convoca a trabalharmos a confiança em nosso Senhor. Ele nos convoca a trabalharmos a confiança em nosso Senhor a partir de algumas perspectivas diferentes. E a primeira delas é a confiança no poder de Deus. Você acompanha comigo logo nos 3 primeiros versículos que o salmista dá destaques a forças da natureza. Forças essas que nós não temos controle nenhum, ainda que nós queiramos, ainda que nós tenhamos tecnologia para prever algumas coisas, nós não conseguimos ao todo evitar que coisas como essas aconteçam. A terra se transtornar, os montes se abalarem no seio dos mares, as águas tumultarem, espumejarem, na sua fúria os montes se estremecerem. Da mesma forma que também é tolice da nossa parte nos depararmos com eventos trágicos e que infelizmente chegam acompanhados, como eu li mais cedo, com um número alto de vítimas, e imaginarmos que tais fenômenos naturais são mais poderosos do que o Senhor a quem nós cremos. Não são. Toda a Escritura está recheada de eventos que nos mostram o quanto o Senhor tem tudo sobre o seu pleno controle. E nós, enquanto seus servos, seus filhos adotados, segundo o apóstolo João, nós não podemos escolher qual parte das Escrituras nós vamos crer ou deixar de crer, como é muito corriqueiro que nós vemos por aí, não é? As pessoas creem numa parte da Bíblia. Normalmente, essa cultura que estamos vivendo, construtivista, vai nos conduzir a crer que o Senhor é amor e apenas isso, apagando toda a outra parte da justiça de Deus, das diretrizes que o próprio Senhor nos dá para que permaneçamos nele. O Deus que nós cremos, ao pronunciar uma única palavra, Ele criou a matéria, e criou tudo a partir do nada. Esse é o Deus que nós estamos crendo, é o Deus que fez de um idoso estéril pai de milhões, meus irmãos. É um Deus que libertou o seu povo que era escravo de outras nações. É o Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar quando não tinha mais saída. Por vezes, no dia a dia, talvez quando alguma aflição nos bate à porta, nós nos esquecemos que é o mesmo Deus descrito nas Escrituras, o Deus que nós cremos hoje. É o mesmo Senhor, poderoso, soberano sobre tudo e sobre todos. Esse é o Deus que sustentou este mesmo povo que Ele libertou por anos no deserto. É o Deus que ensinou e que continua a ensinar. O Deus que cremos, Ele destruiu cidades com chuvas de fogo, Ele parou o tempo durante uma guerra, Ele derrubou muralhas ao som de trombetas, Ele transformou água limpa em vinho do melhor, Ele caminhou sobre as águas, Ele curou pessoas, Ele libertou espiritualmente, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Nós estamos falando do nosso Deus, meus irmãos. É o Deus Pai, soberano Criador, o Deus Filho, nosso Salvador, o Messias prometido. É o Deus Espírito Santo que constantemente está conosco, nos ensinando e nos confortando o coração. Este é o Senhor que nós cremos. Então, quando as situações externas deixarem a sua mente por vezes duvidosa, e às vezes deixa, né? Quando as situações externas deixarem a sua mente um pouquinho mais confusa sobre a identidade do Senhor, foque nas Escrituras, relembre quem você é,
E relembre quem é o Deus a quem você serve. É o Deus que continua no controle de todas as coisas, ainda que nós tenhamos por algum momento perdido esse controle. Porque Ele é o detentor de todas as coisas. Amém? O salmista nos convoca a trabalharmos a nossa confiança no Senhor, não apenas no seu poder, mas também em sua misericórdia, enxergando que nós somos cidadãos dos céus. Nós fazemos parte de algo chamado o reino de Deus. Lembram-se do início da pregação de João Batista? Arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. Um pouquinho mais à frente, quando Jesus começa o seu ministério, o que ele prega? Arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. Nós fazemos parte deste reino. E aí o texto vai nos mostrar que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É devido a essa misericórdia e graça que nós nos tornamos esses cidadãos dessa cidade do Senhor. Talvez a maldade dos homens por vezes nos deixam aí boquiabertos, desesperançados de um futuro mais tranquilo, mas o salmista está aqui lembrando a você e a mim nesta manhã, que o Senhor Ele nos fez cidadãos dEle, do reino dEle, para cumprir uma missão que é dEle. E olha que privilégio, nos convoca a fazermos parte dessa missão. Sozinhos, durante a adversidade, a gente pode enxergar sim um mar revolto, mas com Deus as águas não são mais ameaçadoras, mas um rio que dá vida em uma cidade que é habitada por Deus. Sendo cidadãos do reino, já não precisamos mais temer qualquer tentativa de ataque a essa cidade, porque as Escrituras nos garantem que ela jamais será abalada. As nações podem bramir, como diz aí o texto, não é? Podem gritar, mas uma palavra do Senhor pode dissolver qualquer que intente contra os seus planos. Nós podemos passar horas aqui citando todas as vezes que o Senhor livrou o seu povo, seja dando êxito nas guerras, ou então realizando prodígios, maravilhas. Podemos passar o dia todo aqui imaginando isso, como Ele libertou o povo todo da escravidão do Egito, ou fazendo a terra tremer, ou enviando anjos para libertar os seus enviados nas prisões. Não importa como, aquele que é cidadão do reino de Deus deve ter a convicção de que a misericórdia do Senhor sempre está presente, permitindo que permaneçamos refugiados nele, guardados nele. Quando nós não temos força e buscamos o refúgio, é nele que nós encontraremos. Não é no fundo do copo, não é em algum entorpecente, não é em algum risco amoroso, alguma paixão carnal. É no Senhor. É no Senhor que nós encontramos refúgio e paz. Paz essa que o apóstolo Paulo vai nos lembrar lá no Novo Testamento, na carta aos Filipenses, uma paz que excede todo o entendimento. A gente não compreende o porquê e nem como, mas nós conseguimos descansar nele, mesmo em meio à tormenta, mesmo em meio ao mar revolto. O salmista nos ajuda também a trabalhar a confiança no poder de Deus, na misericórdia, mas também em sua soberania. Ele nos convoca a termos uma visão macro sobre os feitos do Senhor. Olha só o que diz aí o verso: contemplai, não é? Contemplai, ele diz. No momento certo, o Senhor vai fazer cessar o que precisa ser cessado. No momento certo, Ele põe o termo à guerra. A gente não imagina como, mas Ele assim o faz. E quando, mais uma vez, olhamos para a história do seu povo nas Escrituras, a gente não consegue também entender como que o povo de Deus encontrou favor diante de um rei pagão que o libertou do cativeiro. O Senhor é quem faz essas coisas, meus irmãos. O fato é que nós gostamos deste lugar, do lugar de controle, do lugar de soberania, até porque nós crescemos ouvindo isso, não é?
nós precisamos ser mais independentes. Nós precisamos ser mais independentes. É assim que os nossos pais nos ensinam, e corretamente, com relação à vida. Mas infelizmente, nós abraçamos tanto essa ideia que nós nos esquecemos de que a vontade do Senhor para as nossas vidas é contrária no que diz respeito ao nosso relacionamento. O que Ele quer é que nós sejamos totalmente dependentes do Senhor, totalmente dependentes dEle. Não que nós nos vangloriemos porque nós conquistamos uma vaga profissional, porque nós somos muito inteligentes, porque nós somos muito bons naquilo que nós fazemos, porque eu sou o máximo. É o contrário. O Senhor, Ele é tão misericordioso, é tão gracioso, tão bondoso, que vai nos conduzindo pelos seus caminhos. Se faz necessário nós nos lembrarmos de que nós não temos esse controle. E talvez, ao olhar para dentro, você encontre aí alguns aspectos de controle na sua vida. Entrega isso para o Senhor. Você vai sofrer menos, porque Deus é quem faz todas as coisas. Nós não vemos como solucionar alguns problemas. E aí, se a gente se coloca nesse lugar de poder, de controle, a gente se frustra. Porque é o Senhor que é poderoso, é o Senhor que é soberano. Percebe? Faz sentido? Precisamos nos colocar no lugar que Deus nos quer, como filhos, completamente dependentes dEle. Da mesma forma como Jesus, lá em Marcos capítulo 3, Ele acalma o mar. Lembram-se dessa passagem? Aquieta-te, emudece, Jesus diz. É um termo parecido que é usado aqui, nessa palavrinha que nos foi traduzida no verso 10 como aquietai-vos. Este aquietai-vos, leia ele com toda a autoridade. Não um pedido de aquiete-se, coloque-se no seu lugar. Eu sou Deus. É isso que o texto está nos dizendo. Essa expressão que foi inspirada por Deus ao salmista nos dá essa ordem ao mundo para se aquietar, para parar com a confusão, porque Ele é o Senhor. Portanto, meus irmãos, essa breve devocional, eu gostaria de destacar alguns desafios para a sua vida e para a minha vida. Que possamos de fato, como o primeiro e o último verso diz, né? Nós precisamos entender que Deus é o nosso refúgio. Então refugie-se no Senhor quando sofrer esses possíveis ataques, sejam eles quais forem. Seja na esfera da enfermidade, da falta de trabalho, de um problema relacional, interpessoal, seja lidando com o luto. Coloque-se diante do Senhor, se refugiando nele. Achegue-se ao Senhor, sabendo que nele você pode encontrar descanso, refúgio, tranquilidade para colocar a mente no lugar. Nos momentos de fraqueza, fortifique-se na fortaleza que é o Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então, adentre essa fortaleza. Faça parte ali, quando você se sentir mais fraco, lembre-se de que há uma fortaleza. Um soldado faz parte de uma fortaleza. Lembre-se de que o Senhor, Ele não demora a agir. Talvez as coisas não aconteçam no seu tempo e nem no meu. Mas o socorro do Senhor, Ele está bem presente quando nós mais precisamos. O Deus que nós cremos é um Deus bem presente. E é por isso que quando Jesus ressuscita e ascende aos céus, Ele diz: olha, vocês não saiam de Jerusalém, em Atos 1:5, até que Deus derrame sobre vocês a sua promessa, o Espírito Santo. E aí no verso 8, então Ele vai dizer: olha, vocês receberão poder, quando vocês receberem o Espírito Santo. E aí sim vocês podem ir, aí sim vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em São José dos Campos, em Jacareí, Caçapava, no Vale do Paraíba, no Brasil, e até os confins da terra. Que o Senhor abençoe o seu coração, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.